abelhas de Prima Caatinga. É um prazer enorme estar com vocês. Falar sobre zangão. Antes, eu peço para você me seguir em todas as plataformas digitais. Antes no YouTube, WhatsApp, Facebook, agora também no Instagram. Pessoal, e peço também a tua compreensão no sentido de assinar o canal, ativar o sino para receber outras notificações, compartilhar o vídeo e ao final deixar o seu like. Só os zangões. Vamos entender. As abelhas sociais têm 3 castas, todo mundo já sabe. Uma rainha, de modo geral, tem abelha que apresenta mais de uma rainha, processo chamado poligenia, operárias dominantes e a maior quantidade, e zangões que podem oscilar em quantidade maior, quantidade menor. Mas quem são esses elementos? Esses elementos, vamos entender, na reprodução das abelhas é diferente de outros animais. Elas participam de um processo chamado parternogênese, mas vamos entender desde o início. Uma princesa, ela é fecundada, vai armazenar os espermatozoides num órgão chamado bolsa espermateca, e aquilo ali, durante toda a sua existência, que em média 5 anos, mas pode viver até 7 anos, ela vai estar fecundando a maioria dos ovos que ela está fazendo postura, o seu processo de postura. E o zangão? O zangão é ovo não fecundado. Então a gente pode dizer que o zangão, coitado, abre aspas, é um filho da mãe, não tem pai. Fecha aspas. Foi muito dito, e aí se você pega, eu fui pesquisar na internet, principalmente documento um pouquinho de uma década para trás. Isso, claro, a maioria dos textos aí na internet ainda trata de africanizada, abelhas europeizadas que foram, vamos pensar, hibridizadas com uma espécie africana, isso lá no meado do século passado. Então, o que acontece? Para as espécies do gênero Apis, o pessoal disse que o zangão apenas tem um papel. Todos os documentos, inclusive encontrei uma publicação de 2018, a única função é fecundar princesas. Não é bem assim. E que, no passado, era dito que um zangão fecundava a princesa e acabou. E ele ia morrer, e morre de fato, depois da fecundação, porque ele perde sua genitália junto com o parto do intestino. O que acontece? É que, mais recentemente, não tão recente, foi observado a princesa sendo fecundada até por 20 zangões. Isso é visto. E aí, nas nossas abelhas, eu encontrei vários documentos no qual os autores dizem que uma princesa é fecundada pelo único zangão. Eu tenho um vídeo lá no início das minhas postagens que mostra pelo menos 4 zangões fecundando uma única princesa de Mandaçaia da Caatinga. Tá certo? Então vamos entender algumas coisas. Ao nascer, se a gente observar as castas em Apis, espécie do gênero Apis, a menor é operária. Intermediária zangão, maior princesa. Isso já não acontece, aí começam as observações, já não acontece em abelhas nativas, abelhas chamadas abelhas indígenas, abelhas sem ferrão. O que acontece com as nossas abelhas? Ao nascer, menor a princesa. Intermediária zangão, maior operária. Há uma inversão em abelhas castas adultas. O que vai acontecer? Menor fica sendo zangão, intermediário a operária e maior a rainha. É importante entender isso. Outra questão que eu quero fazer um levantamento aqui, já estamos falando de zangão, o vídeo só vai tratar de zangão, é quanto à parte cromossoma. O que acontece? As abelhas, como eu falei lá no início, participam de um processo chamado parternogênese. O que é isso? Do grego parto, virgem, gênese, geração de virgens. Mas todas, não, os zangões, eles são ovos não fecundados, que a rainha não fecunda. Então nasce e vira zangão. Ele só tem metade do cromossomo. Muitos livros, muitos autores dizem que as abelhas, primeiro, as espécies se referem a
hibridizada, africanizada, dizendo que elas têm 32 cromossomos. De fato, se for fêmeas, 32 cromossomos. Zangões, 16, metade. Por quê? Porque, na verdade, esse processo parternogênese é um processo haploide, a gente podia dizer mais ou menos haploide-diploide. Essa é a biologia clássica. O que é isso? Um organismo, uma determinada espécie, tem metade dos cromossomos que tem o outro, dentro da mesma espécie. É o caso dos zangões, só tem metade. Mas isso não se estende às nossas abelhas. Por quê? Na verdade, se eu estiver tratando do gênero Melípona, isso foi estudado, foi uma tese de doutorado de 1948, definida por Valvika e Stephen Kerr, no qual o título é Estudo do gênero Melípona. As Melípona, os zangões têm 9 cromossomos e as demais, as fêmeas, seja operária ou rainha, têm 18 cromossomos. Bom, a outra coisa é que é atribuído, em tese, eu acredito que para as espécies do gênero Apis não está errado. Condiz. O zangão só tem atividade, papel de fecundar, função de fecundar princesas. Nas nossas abelhas a questão muda. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nossas abelhas já está citado, já tem citações, já tem pessoas falando que existe, elas conseguem até produzir cera, ter glândula serígena. E por que é dito isso? Porque eu encontrei o pessoal dizendo em um artigo científico que os zangões não têm órgãos que permitam a atividade deles. Não, eles não têm o quê? Não tem corbícula. Mas o que são corbículas? As fêmeas operárias, no terceiro par de pernas, elas têm na parte tibial, na tíbia, elas têm uma cerda que é chamada de corbícula. Qual o papel? Elas vão ali depositar em campo pólen, resina e, se for do gênero Melípona, ou partamona, argila, barro, para transportar para a sua colônia. Então o zangão não tem isso, não possui essa estrutura, esse órgão, pensa assim. Quer dizer, possui até tíbia, mas não possui corbículas. Então ele não vai ter esse papel, mas tem outros papéis importantes a desempenhar. Exemplo, ele vai desumidificar o mel na colônia, só isso? Não. Ele vai fazer limpeza. É dito que ele entra na parte que o pessoal chama arquitetura, ou ele tem o papel de engenheiro, ele também participa na produção de potes de alimento, bem como do invólucro, que dependendo da espécie, dependendo da localidade, dependendo do período do ano, pode estar maior ou menor, em maior ou menor quantidade essa estrutura. O que é isso? É onde fica armazenado ali as crias. É um processo de um berçário, é onde acontece a incubação daquele processo. Então, outra coisa que o pessoal ainda não sabe, é importante esclarecer. No caso das aves, é sabido que a determinação de princesa está ligado à produção de geleia real, a alimentação, porque a alimentação nessas abelhas desse gênero, as espécies do gênero Apis, é feito progressivamente, dia após dia, pelas nutrizes, pelas operárias. O que acontece com nossas abelhas? Não. Essa alimentação, operavam todas as crias, todas as larvas só recebem geleia real. Essa geleia real será depositada em um único período. A célula vai receber até 2/3. A rainha faz a postura, só geleia real. Portanto, todas as larvas das nossas abelhas só comem geleia real. Se essa norma, que é dita para as espécies do gênero Apis, se estendesse às nossas abelhas, todas as abelhas nasciam princesa. Então, não, é uma questão genética. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Então, todas as larvas são alimentadas com geleia real, porque após a postura que as rainhas realizam, as operárias vão opercular essa célula de cria, portanto não vai receber mais alimento. Essa alimentação é chamada de massal, de alimentação massal, de uma única vez. Ou seja, em tese, a larva recebe a alimentação para toda a sua vida. Isso é interessante entender. Então, tem outras coisas aí, eu não vi, já vi até muita abelha carregando pétala, estame, parte de pétalas, para enfeitar a caixa, até outros materiais, a entrada da colônia, não só em colônia em cativeiro, mas também em campo. Eu já vi isso, já até fiz um vídeo a respeito disso.
peguei uma parte lá em campo, é que as abelhas nativas, elas dizem que tem relatos, até um criador de abelhas de São Paulo, baiano, o Cláudio, disse que os zangões enfeitam o seu corpo, na verdade, vão colocar pólen para enganar vão pensar soldados de outras colônias para eles poderem entrar nas colônias. Eu nunca prestei atenção nisso, já vi outra pessoa também relatando isso, não sei se de fato isso, não sei, não é, quer dizer, não é desmentir, eu não vi, não posso relatar diretamente isso, mas o fato é que na reprodução, pensar, soltou princesa numa caixa, pensar na criação em cativeiro, tem princesas, vai ter uma atração de zangões, aquela colônia, e vai chegar um monte, a ponto que eu já peguei aqui uma colônia, que no lastro da caixa estava repleto de zangões, inclusive que as operárias matam, e vai ter 39, 38, 39 princesas mortas. Por quê? Porque de interesse para a colônia vai ficar uma princesa fecundada, e zangões não vão ficar quando há esse processo de reprodução. Então, pessoal, zangões nas espécies do gênero A, provavelmente, tem essa função única de fecundar a princesa. No caso das abelhas nativas, não, é bem diferente. Então, quero deixar bem claro, porque o canal Abelhas Bioma Caatinga, inclusive, só que para a gente entender, outro dia, o Darlan, que é do Ceará, ele disse que um canal que fala de meliponicultura não cresce tanto, e um que fala de apicultura cresce muito. Sim, a meliponicultura no Brasil é uma coisa muito, eu diria, ainda está no princípio, ainda está iniciando. Apesar da criação de abelhas ser antiga, quando os europeus chegaram aqui, os índios já criavam, mas ainda falta muito alavancar muitas coisas, equacionar muito para poder a meliponicultura se tornar uma atividade mais interessante, mais lucrativa, até tanto que eu conheço pessoas que criam abelhas só puramente um hobby, diz que elas não têm produção, que elas não são lucrativas, etc, etc. Mas eu não vou tratar nesse vídeo. Mas o fato é que ele falou isso. Então, quando a Abelhas Bioma Caatinga, mais uma vez, está trazendo essas informações para vocês sobre o zangão, que muita gente pediu, eu vou pegando, anotando, mais uma vez, aquilo que eu falei lá no início. Agradeço a todos por estar acompanhando o canal, inscreva-se no canal, acione o sino, compartilhe o vídeo, deixe seu sinal like e até o próximo vídeo.